Operações bilionárias acontecem no mercado financeiro todo santo dia. Com esses bilhões em jogo, comprar e vender deixam de ser operações simples e se tornam complexas, afinal é muito dinheiro envolvido. E é nesse momento que entra justamente em cena um profissional muito disputado pela elite financeira do país. Um profissional que é lapidado durante anos para se transformar na solução fundamental quando os gigantes negociam. Um profissional que se tornou um dos mais bem remunerados do Brasil, mas que estava entrando em extinção. Sabe qual é o grande problema? Esse conhecimento não está disponível em lugar nenhum do mundo. Ele mora na mente desses profissionais. E até hoje era transferido pessoalmente de uma mente para outra. Mas pela primeira vez, esse conhecimento estará disponível para você. Bem-vindo à Profissão Broker, a elite do mercado financeiro. Olá, meu nome é Roberto Indec, eu sou estrategista-chefe da Clear Corretora e Head de Análise Técnica e sócio da XP Inc. E ao longo de 4 episódios eu vou te mostrar como você pode se tornar um dos profissionais mais disputados no mercado financeiro. Antigamente, as operações de compra e venda de ativos na bolsa eram feitas num salão cheio de operadores que gritavam e sacudiam os braços a todo momento. Esse foi o famoso pregão Viva Voz. Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, por exemplo, nós tínhamos cerca de 1.500 operadores de mesa de então Bovespa, lá pela década de 90. As pessoas da época achavam que eles eram um bando de loucos. Mal sabiam eles que elas eram responsáveis por executar as operações de compra e venda de ativos para os investidores da época. Mas o fato é que a internet chegou com tudo nas bolsas de valores de todo o mundo, e o que era lugar de muita gritaria e algazarra deu espaço para o silêncio dos computadores. Dava-se então início à era do pregão eletrônico e ao sistema que democratizaria o acesso à bolsa de valores, o home broker. Como o próprio nome sugere, o home broker foi um sistema criado com o propósito de levar para a casa das pessoas a versão virtual de um operador de mesa, conhecido nos Estados Unidos como broker. Ele substituiu quase todos os milhares de operadores de mesa das bolsas de valores por todo o mundo. Eu disse quase todos. Porque conseguir realizar pequenas operações para pessoas físicas era simples. Isso, de fato, até um computador fazia. Mas conectar compradores e vendedores em operações bilionárias era um conhecimento que poucos operadores de mesa ou brokers tinham. Afinal, o mercado financeiro é regido pelos princípios básicos de economia. Um deles é a procura versus a demanda. Então, conseguir negociar um volume de ativos equivalente a alguns milhares de reais era simples. A quantidade de operações diárias no mercado possibilitava uma liquidez rápida para montantes desse tamanho. Mas imagine quando se precisa encontrar compradores ou vendedores de um volume de ativos equivalente a bilhões de reais. Isso era um trabalho no qual não se era necessário ser formado em economia para realizar. Bastava saber fazer. E aqueles brokers que sabiam fazer isso da maneira certa não só ficaram imunes ao avanço da tecnologia, mas também por se tornarem escassos. Viraram um dos profissionais mais disputados pela elite financeira do Brasil. Como é que eu ganho dinheiro aqui? Eu compro de uma contraparte, vendo para outra, e a cada negociação eu ganho um percentual do volume negociado. Então, todo corretor, em média, ele quer fazer mais volume. Quanto mais volume ele fizer, mais receita ele vai trazer para a mesa de operações dele. Eu sou um grande intermediador, mas um simples intermediador, ele oferta o preço onde estão comprando, onde estão vendendo, até que em algum momento isso se casa e sai a negociação. Quando eu entrei na XP em 2016, eu operava 50 milhões de reais por dia. Hoje a gente está operando 1 bilhão de reais por dia. Legal, né? Mas afinal você deve estar se perguntando, o que faz um broker? Se eu fosse te explicar de uma forma resumida, eu te diria que o broker passa o dia acompanhando o mercado financeiro a fim de identificar boas operações de compra e venda de ativos. Isso, inclusive, lembra o trabalho realizado por um outro profissional do mercado financeiro, o trader. A rotina do broker e do trader se assemelha em alguns aspectos. Um deles é que ambos passam uma parte do dia analisando o comportamento de ativos de renda variável. O objetivo é o mesmo: encontrar operações das quais eles acreditam que vale a pena investir. Logo, todo apaixonado por mercado é um potencial broker. Mas na maioria dos casos, existem duas grandes diferenças entre esses dois profissionais. A primeira diferença é para quem eles realizam as operações de compra e venda de ativos financeiros. E a segunda é como eles são remunerados para fazer isso. Explicando a primeira grande diferença então, a maioria dos traders começa de forma independente, fazendo operações para si próprios. E apesar desse modelo de trabalho
ter um potencial enorme de ganhos, afinal, todo o lucro das operações vai diretamente para os seus bolsos, o maior desafio desses traders é que eles utilizam seus próprios recursos financeiros, pois, na maioria dos casos, o volume investido em cada uma dessas operações é pequeno, se comparado especialmente ao que a elite do mercado financeiro investe. Especialmente porque é preciso gerenciar o risco de não se perder todo o dinheiro, colocando apenas uma parte do patrimônio que se tem. Isso gera para o trader independente um fenômeno que eu chamo de ganhos franzinos, ou seja, operações que dão lucros, mas que nem de longe desfrutam o máximo dos seus potenciais. Então muitos traders independentes acabam tendo ganhos franzinos, mesmo tendo conhecimento técnico para ter lucros robustos. Inclusive, eu já fui um trader independente e sei bem como é a sensação de acertar uma baita operação, mas não o capital para conseguir o lucro que eu gostaria. Já o broker compra e vende ativos utilizando os recursos financeiros dos seus clientes. E vale ressaltar aqui quem são eles. Os clientes do broker são fundos de investimento, investidores internacionais, empresas de capital aberto, multifamily offices, alguns bancos e até mesmo investidores pessoa física. Por isso, mesmo tendo que realizar operações com gerenciamento de risco um pouco mais conservador, o broker alcança lucros robustos nelas, devido ao grande volume de capital investido. Isso, inclusive, nos leva à segunda grande diferença entre o trader e o broker: a forma como eles ganham para fazer essas operações. Você já deve saber que o trader independente ganha dinheiro sempre que ele vende ativos por um preço maior do que ele comprou. Para isso, então, ele utiliza técnicas para especular a variação do preço desses ativos em um determinado tempo. Ao acertar, apesar de ter um ganho franzino, ele passará a ter mais capital e principalmente mais confiança para continuar investindo. O problema é que se trata de uma especulação, nem sempre o trader acerta. E quando isso acontece, ele acaba tomando prejuízo. Inclusive, é comum acontecer desse prejuízo ser equivalente a todo o valor acumulado dos lucros que ele obteve. Essa é uma situação bem desestimulante. Já o broker não ganha apenas para encontrar boas operações para seus clientes. Ele é remunerado para poder encontrar interessados nas ofertas de venda ou de compra de grandes volumes de ativos, ou, em outras palavras, trazer liquidez para essas operações. Ao conseguir trazer, além da sua remuneração mensal, ele recebe uma pequena comissão em cima de cada uma delas. Mas como em muitos casos são operações que giram em torno dos milhões de reais. Os brokers são atualmente um dos profissionais mais bem remunerados no mercado financeiro. Segundo a pesquisa da empresa de recrutamento Robert Half, por exemplo, o salário mensal de um broker varia de 12 a 50 mil reais. Mas como além de liquidez, ele traz ganhos robustos para os seus clientes. Alguns brokers têm ganhos anuais equivalentes a 1 milhão de reais. Então imagine poder trabalhar no mercado financeiro, contribuir para o desenvolvimento econômico do seu país e ainda poder ser bem remunerado assim? Agora, falando desse jeito, pode até parecer fácil a vida de broker. Afinal, eles têm a vantagem de não precisarem investir o próprio dinheiro para alcançar altas remunerações. Mas poucos profissionais do mundo carregam a mesma responsabilidade que alguns brokers carregam. Olha só esse depoimento. A remuneração e a ascensão na carreira de um broker é uma coisa bem interessante, né? Porque hoje você não tem um padrão de remuneração. Hoje você vai trabalhar uma função X no mercado, quanto que é a média de salário? É tanto, é X, você vai ganhar 2, 3, 4, 5, 10, 20, né? Já está lá, é dado. Hoje você não tem nada que te impeça de ganhar o quanto você quer ganhar. Não quer dizer que você vai chegar no primeiro dia útil no escritório e vai falar, poxa, eu vou ficar rico amanhã. Não, vai ser fruto do seu trabalho, né? Então, quanto mais você trabalhar, quanto mais você se dedicar, quanto mais você fizer, melhor. Porque você vai conseguir se destacar dos outros integrantes do mercado, ou seja, dos outros brokers, das outras pessoas que estão trabalhando com você, né? E você vai conseguir construir uma carteira de investimentos. Tem uma vida confortável, né? Tem uma vida tranquila, e essa é a minha profissão, né? É a minha profissão há alguns anos, e eu vivo bem, eu vivo feliz assim. Muito legal, né? O mais legal ainda vai ser poder te explicar agora como, nesse momento, existe uma certa quantidade de vagas disponíveis para que pessoas comuns saiam do zero e se tornem brokers. Essa explicação está muito relacionada à história das corretoras de valores. E essa última, por sua vez, está muito conectada a uma outra história, a minha. Muitos pensam que eu sou formado em economia. E a verdade é que eu até comecei fazendo economia na minha época de faculdade, mas acabei mudando para o curso de Relações Internacionais. Mal eu sabia que ser formado em uma outra graduação não era nem de longe
um impeditivo para alguém trabalhar no mercado financeiro. E foi ainda dentro da faculdade de Relações Internacionais, lá para o meu segundo semestre, que eu comecei a trabalhar na área de crédito de um banco. Só que o meu departamento era bem próximo da corretora desse banco. E ao conviver com os brokers daquela época, em fevereiro de 2007, eu fiz a minha primeira operação no mercado e acabei lucrando nela. Olha, e eu não sei se você já sentiu isso, mas naquele dia eu soube que tinha sido apresentado a um caminho sem volta. Ainda mais depois de ingressar como estagiário da antiga BMF e poder participar internamente do seu IPO em novembro daquele ano. Foi então, no ano de 2008, que eu decidi me dedicar integralmente às corretoras de valores. E de lá para cá, eu ocupei cargos estratégicos nas 3 maiores corretoras do país, Rico, Clear e XP. Pude acompanhar cada uma delas conquistando espaço no Brasil e abrindo caminhos para todos os profissionais envolvidos direta ou indiretamente com investimentos. E foi assim que nesses últimos 12 anos eu tive a felicidade de ser um dos responsáveis por expandir esse mercado de brokers no Brasil. É só por isso que eu consigo te explicar agora por que existem vagas disponíveis para que pessoas comuns se tornem brokers. Se você tem acompanhado, mesmo que de longe, o mercado financeiro nos últimos anos, você já deve saber que um fenômeno incontrolável está obrigando os investidores a incluírem ativos de renda variável em seus portfólios. A queda é cada vez maior da taxa básica de juros. Isso é tão verdadeiro que no período de um ano, de junho de 2019 a junho de 2020, a Selic caiu exatamente 8 vezes, alcançando os menores patamares da história. Só para você ter uma ideia, em julho de 2016, a taxa básica de juros estava em 14,25% ao ano. Em outubro de 2018, chegou à marca de 6,5%. Recentemente, no mês de junho de 2020, em 2,25% ao ano. E olha que interessante, com os investidores tendo que sair cada vez mais da renda fixa para a renda variável em busca de maiores rentabilidades, as corretoras estão ganhando espaço no mercado, cada vez mais. E é assim que começaram a aparecer algumas vagas para novos brokers. Como? Eu te explico. Todo o dinheiro que circula no país passa pelos bancos ou corretoras. E atualmente, cerca de 95% de todo o patrimônio investido no Brasil é feito através de bancos. Apenas 5% é realizado através das corretoras. Em países com sistema financeiro avançado, como os Estados Unidos, esse número é inverso. Cerca de 90% da população americana investe através das corretoras e apenas 10% fazem isso através de bancos. E um dos principais responsáveis por isso acontecer é o fato da taxa básica de juros americana se manter na faixa de 0% a 0,25% ao ano, considerando que lá a inflação gira em torno de 1 a 2% ao ano. Se a população não investir em renda variável no final do ano, ela terá perdido dinheiro. E agora? O Brasil também está cada vez mais próximo de viver um cenário parecido. Se você somar isso ao fato de que as corretoras estão crescendo num ritmo cada vez maior, conseguirá enxergar onde os investidores de renda fixa no Brasil, sejam eles grandes instituições, investidores estrangeiros ou pessoas físicas, passarão a realizar seus investimentos. E adivinha qual é a profissão que já começou a abrir vagas para novos interessados? Adivinha? Então, realmente isso. Então, agora você está tirando o dinheiro das pessoas, entre aspas, do colchão, que era o colchão de renda fixa que eles tinham anteriormente. Anteriormente era assim, poxa, a taxa de juros está 14%, 15% ao ano, meu cliente vai receber 1% líquido ao mês. Maravilha. Não tem problema, poxa, 1% líquido ao mês, faz isso vezes alguns milhões. É muito dinheiro. A gente não precisava tomar risco, o assessor estava tranquilo, estava tudo bem. Hoje isso caiu. Então agora realmente você precisa ter profissionais treinados, né? Aí da importância de você ter um profissional que foi buscar uma educação, que foi buscar algo diferente para apresentar para o cliente dele, para dizer o quê? Agora a gente precisa tomar um pouco de risco. Precisa tomar o risco inteiro da carteira? Não. Mas dentro do teu suitability, 27% pode estar em renda variável. O que você acha da gente tentar aumentar a tua rentabilidade em renda variável, a rentabilidade da tua carteira, colocando um pedaço em renda variável? Né? Então isso traz o cliente para a realidade também. Porque antigamente ele achava que, vou ficar aqui na renda fixa que é muito mais tranquilo para mim. Né? Agora não, agora realmente o cenário mudou. O mercado de broker hoje, óbvio que está em franca expansão. Né? Porque vamos pensar só na XP, tá? Só na XP. Tem 750 escritórios na XP. Acho que todo mundo, em algum momento, vai precisar de alguém com esse tipo de experiência. Né? Isso a gente só está falando de XP. Ainda tem os concorrentes ainda que estão montando aí grandes escritórios e que também estão de olho. Então, assim, é um lugar onde você pode se promover e ter uma ascendência profissional muito grande.
Tem uma leva agora de brokers que está se aposentando, então está abrindo muita oportunidade para novos talentos nessa área. E no mercado que eu estou atuando, no mercado de crédito, é um mercado novíssimo, que praticamente hoje eu devo ser o broker mais velho do mercado. Isso sou super novo. Então tem muito espaço ainda para crescer. É um mercado que com certeza na mesa vai crescer bastante o número de pessoas. Inclusive, atualmente estou até procurando para contratar. Como você pode perceber, o mercado de brokeragem no Brasil está mais aquecido do que em qualquer outro tempo na história. Esse é um movimento que tende a crescer cada vez mais pelos anos que estão por vir. E como esse profissional já era escasso em tempos que apenas uma parte da elite financeira buscava uma maior sofisticação em seu portfólio, agora a necessidade de introdução de novos brokers no mercado está abrindo a oportunidade para que pessoas comuns se tornem um dos profissionais mais bem pagos do mercado financeiro. E o melhor é que este é um mercado meritocrático, onde quem determinará o quanto ela vai ganhar será a sua própria dedicação. Quantos grandes executivos tem no banco? 2, 5, 10? De quantos mil funcionários? 5 mil, 3 mil? Você não precisa ser um grande executivo para você ter um grande salário, né? Então você consegue com as suas próprias mãos fazer o seu futuro. E você ganhar o seu dinheiro e você fazer o seu pé de meia ali, você fazer a sua fortuna ali sem precisar mudar de status ou de ser promovido ou de alguém, precisar de alguém. Ali é só você. Isso que é o mais interessante. Diferente de uma estrutura hierárquica onde você tem que ser convidado a ter uma promoção para você subir de cargo, subir de salário e subindo. Claro que você conta com a estrutura do escritório por trás de você para te ajudar com isso. Treinamentos, cursos e tudo mais. Mas é você. Se você não levantar 8 horas da manhã e ir trabalhar aí na reunião com o teu cliente, ninguém vai para você. Entendeu? Não adianta você falar, hoje está chovendo, não vou trabalhar. Quem perde com isso é você. Tem carnaval, quem perde é você. Então é realmente isso. É uma luta de você contra você mesmo. Se você entregar, se você fizer, se você se dedicar, você vai conseguir. Eu imagino que depois de tudo isso, talvez você ainda esteja curioso para saber como uma das vagas que estão se abrindo para novos brokers pode ser sua. E mais até do que isso, como ter acesso aos conhecimentos necessários para se tornar um desses disputados profissionais. Afinal, até hoje esse conhecimento não podia ser aprendido em nenhum lugar. Ele transferido pessoalmente de uma mente para outra. Por isso, no próximo episódio, vamos continuar nos aprofundando nessa profissão. Eu vou revelar os bastidores da carreira, contar as histórias de brokers bem-sucedidos, como funciona a rotina, como alguns deles começaram do zero e como você poderá acessar a esse conhecimento. Agora eu te lanço um desafio. Tenta procurar na internet algum curso, algum caminho, qualquer coisa em qualquer lugar do planeta que te possibilite se transformar em um broker. Faça isso e você vai entender o tamanho da oportunidade que te espera nos próximos vídeos. Agora deixa seu comentário aqui embaixo me respondendo a seguinte pergunta. O que você achou de mais interessante na profissão broker? Um abraço e até o próximo episódio.